E o governo federal anunciou nesta terça-feira os detalhes do Plano Safra 2023-2024. Ao todo, estarão disponíveis mais de 364 bilhões de reais para financiamentos agrícolas, com um aumento de 27% em relação ao período anterior. As taxas de juros aos produtores devem variar de 7% a 12,5%, a depender da modalidade contratada. E haverá ainda um desconto para produtores que adotem práticas ambientalmente sustentáveis. E sobre a repercussão do lançamento do Plano Safra, conversamos agora com o deputado federal Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, que é o atual presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, deputado. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que nos acompanha. É uma alegria falar com vocês. Agora, deputado, a gente que está acompanhando as especulações, antes eram especulações, agora a confirmação desse programa, o Plano Safra, para médios e grandes produtores. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, havia estimado um valor maior do que esse que foi anunciado hoje. Mas, ainda assim, como eu ressaltei, esse volume de recursos ainda é 27% maior do que o volume apresentado e disponibilizado no plano anterior. De certa forma, esse volume de créditos, na opinião do senhor, talvez não contemple as expectativas, mas as necessidades do setor contempla? Sim, perfeitamente. Acho que é um avanço, um volume já dessa monta, Lívia, até porque na medida em que o agronegócio cresce no Brasil, ele também demanda mais recursos. É natural, uma coisa está ligada à outra. E com o aumento da taxa de juros da Selic, aí alcançando a casa de 13,75, o governo precisa equalizar esses juros para que o produtor rural tenha acesso às suas linhas, de maneira a poder comprar os seus insumos, tocar as suas lavouras e conseguir ser competitivo ainda assim. Por isso, o governo praticamente repete as taxas de juros, né, na casa dos 12% para os médios e grandes. Amanhã será lançado o Plano Safra para os pronafianos, agricultura familiar, né, e isso é porque a demanda tem sido muito grande por recursos. Mas repete as taxas de juros, mas aumenta o volume de disponibilidade de crédito. Então há um avanço nesse sentido, há um esforço por parte do governo, há que se reconhecer isso. Mas há essa divisão, há essa dicotomia que nunca houve entre agricultura e familiar, os médios e grandes. A agricultura é uma só, o agricultor é um só. Mas, enfim, é uma visão nova do governo e a gente precisa respeitar. Mas, por outro lado, há uma repetição das taxas de juros, como eu disse, e é um desafio muito grande, até porque a economia hoje está muito alicerçada na agroatividade. Por isso, a taxa de juro reduzida vai permitir um crescimento dessa atividade que tem um potencial ainda maior de continuar crescendo, tem espaços para avançar, para se tornar ainda mais importante na economia. Nós sabemos hoje que 1/3 do PIB está ligado ao agronegócio, e o governo também sabe. Por isso, colocar dinheiro no Plano Safra é dinheiro na economia, na veia. O senhor citou, deputado, sobre esse apelo de vários setores, vários segmentos para uma taxa de juros menor, e acabamos de falar, inclusive, sobre as críticas que foram feitas mais uma vez pelo presidente Lula em relação à manutenção pelo Banco Central da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, que foi a justificativa dada para ele, ou por ele, para esses juros na casa aí de 7% a 12,5% dentro do Plano Safra. A gente percebe muito que há uma tentativa e um pedido de varejistas, de segmentos na área empresarial para que haja uma redução da taxa básica de juros. Mas não se vê muito esse tipo de movimento no agro, que também tem um impacto significativo nas taxas oferecidas para o crédito rural. Tem ou não tem esse movimento, mas a gente acaba não vendo, deputado? O senhor que está perto aí das bases e dos produtores. Não, sem dúvida, há um interesse do setor, há uma necessidade, mais do que um interesse, de que se reduzam as taxas de juros. O governo disse que reduziu porque no ano passado a Selic era 12,75 e atualmente ela é 13,75. E houve a manutenção, né, do subsídio da equalização dos juros, e hoje o juro ofertado pelo Plano Safra continua em 12%. Então o governo disse que houve uma redução. É uma narrativa que se constrói, né, já que a Selic subiu 1 ponto percentual ao longo desse último ano. Mas quanto mais acessível for o crédito, mais coragem tem de tomar o recurso o produtor rural. Isso é assim como o empresário, todo segmento da sociedade é assim.
Agora, o retorno, a retomada da economia da agroatividade está ligada diretamente ao oferecimento de crédito. É a indústria que produz mais, é o maquinário que volta a ser vendido, é o insumo que é vendido em maior volume, em maior quantidade, é o produtor volta a investir na abertura de novas áreas com investimentos, amplia o custeio, então há um crescimento horizontal e vertical da agricultura que depende diretamente desse crédito. É por essa razão que o governo sinaliza um volume bastante expressivo, mas tem novidades nas taxas de juros. O desejo é que a gente pudesse ter aí uma equalização que permitisse juros abaixo de 2 dígitos, 9%, 8%, mas não, nós vamos ter aí linhas de 7, 7,5% para o PCA, que é o plano de contratação de armazenagem, também para os pequenos produtores, mas ainda numa escala muito pequena. Amanhã deve ser anunciado, a gente imagina que algo na casa de 70 bilhões para a agricultura familiar, totalizando aí sim um plano safra de mais de 430. Então é um volume expressivo, é um volume significativo, a gente reconhece isso, mas ainda com taxas muito distantes daquelas que nós gostaríamos para o produtor brasileiro. Agora, deputado, esse volume expressivo do Plano Safra para todos esses produtores, como o senhor destacou, e outras sinalizações que têm sido dadas pelo governo, talvez podem ser interpretadas como uma tentativa de aproximação. Por que eu cito isso também? Agora há pouco, a nossa repórter Catiúcia Sotomayor trouxe alguns trechinhos da live feita hoje pelo presidente Lula e ele voltou a defender ou fazer um pedido para que o INCRA faça um mapeamento de áreas improdutivas aqui no Brasil para efeitos de reforma agrária, para acabar com as invasões. Seria também uma sinalização positiva ao setor, uma tentativa de aproximação e seria uma medida positiva até mesmo para reduzir a quantidade de invasões ou ocupações que tem aumentado, principalmente desde o início do ano? E são gestos. O governo começou o ano com gestos muito ruins para o agronegócio, né? Se aproximando dos movimentos como o próprio Movimento Sem Terra, sinalizando positivamente as invasões, e ao finalizar o primeiro trimestre, o Brasil pôde assistir aí que aquele crescimento estava totalmente alavancado à agroatividade. O Brasil só cresceu no primeiro trimestre graças ao agronegócio. E o governo tem esses números, tem essas informações, recua, não é, nessa sinalização e se aproxima, faz gestos de aproximação, né, com o agronegócio, permitindo então um plano safra muito volumoso. É claro, na medida em que a atividade agroindustrial e do campo ela cresce, ela vai demandar mais recursos. Então o plano safra condizente, com volumes bastante grandes, mas também permitindo que o homem do campo tenha estabilidade e segurança. É por isso que ele dá o gesto e diz que não é possível mais invadir terras. São coisas do passado, são páginas viradas. A gente não pode tolerar e suportar mais esse tipo de criminalidade. Então ele percebe, eu acho que está ficando claro para ele que o agronegócio já responde por 1/3 da economia do país e que tem uma possibilidade de crescer e se tornar 40%, 50% do PIB da economia num espaço curto de tempo. Todo o interior do Brasil vem se transformando através da agricultura regenerativa, transformando as áreas degradadas em áreas agricultáveis. O Brasil tem esse potencial, ele sabe disso, só que ele precisa do produtor, ele precisa de quem faz isso lá na ponta, de quem trabalha, de quem acorda cedo, de quem luta, e não vai ser com gestos contrários, com invasão de terra, que isso vai acontecer. Então, sinaliza positivamente sim, isso é bem-vindo, o que nós queremos é paz no campo, é dinheiro para o produtor trabalhar e fazer o que ele sabe fazer. Da porteira para dentro, o produtor é muito competente. Tem sido assim ao longo dos últimos anos e assim será também daqui para frente. Vou aproveitar a presença do senhor, deputado, que nós tivemos um anúncio positivo e muito comemorado nesta terça-feira pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que foi o fim do embargo chinês à carne bovina brasileira, que estava estocada, aguardando essa liberação para ser vendida. A China, desde que foi identificado aquele caso atípico de mal da vaca louca no dia 23 de fevereiro. A gente tem um trechinho da fala do ministro. Vamos acompanhar juntos. Presidente, hoje, exatamente, e não é coincidência, até porque não acredito em coincidência, mais um grande sucesso acontecido graças ao seu trabalho especial, o seu e do presidente Algo. Aquele estoque de carne dos embargos da vaca louca de fevereiro, hoje a China anunciou que estão liberados. São 2,5 bilhões que vai entrar na economia e aquecer mais uma vez a economia. O senhor atuou diretamente. O senhor entrou diretamente. E o resultado veio.
E menos de um mês depois, eu mencionei antes de mostrar um trechinho da fala para esse embargo, mas para a carne produzida, não havia um estoque produzido de 40 mil toneladas que até então estava falando desses 40 toneladas de carne refrigerada que ainda está. Notícia positiva em que nível? Olívia, é claro que é uma notícia positiva, até porque a pecuária paga um preço muito caro aqui no Brasil por conta desse tipo de embargo, né? Toda vez que acontece um caso suspeito, nem foi confirmado, era um caso atípico da vaca louca, que depois foi confirmado como, de fato, só um caso atípico, não era o que eles haviam dito inicialmente, o Brasil tem que suspender toda a exportação. Mas esse é um caso atípico que foi suspeito lá no norte do Brasil, mas ainda assim o centro-oeste, o sul, o sudeste, o nordeste, todas as outras regiões pagam o preço, né, dessa suspeita local que aconteceu lá no norte do país. Se eu não me engano, acho que era Pará, o estado do Pará. O fato é que essa liberação é positiva, eu espero que as exportações para a China ganhem fluidez novamente, que a arroba da carne volte a subir, até porque o produtor rural, ele acaba sendo quem paga essa conta, é penalizado. Eu não vi o preço da carne abaixar nos açougues, mas eu vi o produtor rural, por exemplo, pagar uma conta muito cara, descendo aí a arroba em alguns lugares de mais de R$300 para casa dos R$220, R$230. Então há um prejuízo muito grande na ponta, o produtor que sente. Na medida exata que voltam as exportações, que regularizam essas questões, eu já disse isso ao ministro Favro, e ele é uma pessoa muito preparada, inclusive, que a gente precisava revisar esses protocolos. Os casos regionalizados, devem haver a suspensão das exportações daquela regionalidade, naquela localidade, naquele estado, criar zonas, delimitar as zonas de embargo e não o país inteiro, porque senão o país, como é continental, como é o nosso caso, acaba pagando uma conta muito cara. A suspeita houve lá no Pará e aqui no Paraná, por exemplo, no meu estado, nós também tivemos que suspender as exportações para a China. Então o prejuízo não pode ser pago pelo país inteiro tão grande. Então, repito, é um avanço a liberação. Que bom que isso acontece, porque mostra que não é um caso de vaca louca mesmo. O Brasil tem status sanitário já bastante avançado e a gente precisa continuar exportando e aumentar o preço para o produtor rural aqui, que tem pago já uma conta muito cara, como acontece no leite, como acontece em tantas outras cadeias. Pois bem, queria agradecer a participação do deputado federal Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, que é o atual presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bem-vindo sempre. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a vocês.